Nananana no salão, quando deslizei as mãos. Viva São João, São Pedro, São Paulo e todos os santos. Olha a prova, Napoleão tomou, minha gente. Tem que rir, né? Não, Bia? Oxi, um povo triste, uma diabo de tristeza. Vai pra longe, tristeza, criatura, né? Voltando para a sociologia, né? Uma pessoa normal, como eu, não é, Luiz Felipe? Vamos falar, né? Nós estamos falando só de dinheiro, de economia, estamos todo mundo rico, né? Riquíssimo, né? Características da globalização econômica. Vamos falar sobre os principais blocos econômicos. Bloco não é o cabeção de carnaval, não, certo? Por favor, preste atenção. Né? No mínimo, né? João tá pensando que é bloco de carnaval para ele tocar, mas não é, viu, João? São blocos econômicos. Então, galerinha, a formação dos blocos econômicos, né? Tô me sentindo tia Janaína, né? Só que tia Janaína na versão louca. Tia Janaína é a mulher mais educada que eu já vi na face da terra, né? Blocos econômicos. Os blocos econômicos correspondem à união de países distintos, mas com interesses comuns de crescimento econômico e social. Não é? Principal, o nome já diz, blocos econômicos. A intenção realmente é a questão do crescimento econômico. Lógico que vem para a questão social, cultural, sexual e assim vai. Preste atenção, menina. Oxe, Suiane, preste atenção. Vitória. Apesar dos países fazerem alianças econômicas desde o século XIX, foi ao fim da Segunda Guerra Mundial e principalmente a partir da década de 90 que os blocos econômicos se multiplicaram pelo mundo, né? História dos blocos econômicos. Podemos considerar a formação dos blocos econômicos como um dos sintomas mais recentes da globalização. Não é? Todo mundo sabe que o que facilitou realmente essa ligação, né, dos países na questão econômica foi a globalização, né, a união desses países no contexto econômico. Nesse panorama, as transações comerciais foram intensificadas com a consequente diminuição das fronteiras entre as nações signatárias. Todo bloco econômico é fruto de um acordo intergovernamental e geralmente surge devido às afinidades regionais que facilitam e privilegiam as trocas econômicas entre si. Eu planejando a aula e eu pensando, existe um bloco econômico aqui no Cariri, né? A gente pensar nessa questão do crescimento da região do Cariri, né? Na questão de não só uma cidade como Juazeiro deter toda a economia. Se você for observar, né? Se você for pensar nesse meu raciocínio de gente perturbada, imagina, hein, Ana Lívia? A questão de que a gente vê, por exemplo, Juazeiro tem tudo, né? Tudo, faculdade, fábrica, é um crescimento econômico absurdo, enquanto a gente observa cidades vizinhas tão próximas que não tem esse crescimento. Eu tiro muito por Barbalha e Missão Velha, não é? A Barbalha, a única coisa que você vê lá diferenciada são os hospitais, né? Porque eles já se destacam na questão de transplante, na questão de UTI, mas fora isso, não tem. Missão Velha, Jesus, desde que o cão era menino, Missão Velha do mesmo jeito, não cresce economicamente. Então, se existisse um bloco do Cariri, né, onde pudesse todas as regiões crescer, não só uma, né? Brejo Santo já dá apoio a outras também cidades, né? Jatia, né? Comunidade Jatia, Pena Forte, Mauriti, Milagres, mas houvesse um crescimento por igual de todos, né? Então, não é só privilegiar uns e outros não. O marco histórico desse fenômeno pode ser considerado a Guerra Fria, visto que o mundo foi dividido em dois grandes blocos econômicos, ideológicos e políticos. Quem foi que surgiu na Guerra Fria? Guerra Fria não é quando você vai tomar banho gelado na desgraça de um frio desse que tá tendo, não, né? Guerra Fria, galerinha, lembra? A divisão do mundo bipolar entre o capitalismo e o socialismo, né?
Contudo, será em 1956 que teremos o primeiro bloco de carnaval, tal como o modo atual. Assim surge entre a Bélgica, a Alemanha Ocidental, né, que era capitalista, Holanda, Itália, Luxemburgo e França, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Então, esse foi o primeiro bloco que existiu, não de carnaval, né? Não pensando no cabeção, no mela-mela, né? Não, viu? Posteriormente, teremos a formação de inúmeros blocos econômicos entre os anos de 1960 e 1960, especialmente após o fim da União Soviética, né? Que o mundo vai deixar de ser bipolar e vai prevalecer o capitalismo, né? Que é a base da globalização. De fato, o comércio entre os países que compõem um bloco econômico aumenta significativamente, gerando crescimento econômico para as partes envolvidas. Contudo, a crise da União Europeia, em 2011, demonstra a dificuldade em estabelecer patamares comuns entre as nações com economias distintas, né? Que esses blocos econômicos, eles nunca passam por crises, né? Por dificuldade passa sim, né? Muitas, nós vamos observar, né? Os principais blocos econômicos, aqui tá. Eu não tenho como falar de todos. Eu peguei 3 principais que tá no mapa da apostila. Se eu não me engano, foi 3, viu? Que eu fiz agora de madrugada essa aula. E vamos falar um pouquinho sobre eles. Ai, esse assunto é chato, não vou mentir para vocês, não. Realmente é. Sociologia do segundo, só Jesus na causa. Mas, né, tem que dar. Atualmente, em todos os 5 continentes, existem blocos econômicos de várias tipologias, desde uniões aduaneiras, quanto à redução ou eliminação de impostos, até zonas de livre comércio, quando as mercadorias podem ser vendidas praticamente sem taxas entre um país e outro. Que a intenção é essa, né, do bloco, é que todos do bloco saiam ganhando, né? Então, eu peguei o primeiro bloco, o Mercosul, né? O Mercosul é a sigla para... Alergia, minha gente, eu tô com alergia com esse clima. Pobre é bicho desgraçado, não dá nem para poder ir para a Europa, porque eu odeio frio. Aqui, ó. O Mercosul é a sigla para Mercado Comum do Sul. Bloco econômico composto atualmente por 4 países da América do Sul, criado em 26 de maio de 1991. Os países que formam o Mercosul são 5: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Este último, porém, encontra-se temporariamente suspenso do bloco, né? Atualmente, o Mercosul é composto por Estados-partes que possuem voz e voto e Estados associados, que apenas participam das discussões, mas não têm poder de decisão. Por exemplo, por que a Venezuela está suspensa? Galerinha, uma das coisas em comum nesses blocos econômicos é que eles praticam a democracia, não é? Eles falam que é para ter um governo democrático. Venezuela tem isso? Não. Por exemplo, a Bolívia já fez parte do bloco do Mercosul, mas também, né, a Venezuela, a Bolívia, eles foram suspensos do bloco. Então, a União Europeia, né? A União Europeia é o maior bloco econômico mundial, composto atualmente por 27 países. Ela engloba 23 línguas oficiais e cerca de 150 línguas regionais. A União Europeia tem 7 instituições financeiras, políticas, de controle e legislação. Chamada Europa dos 27, é formada com a integração da Bulgária e da Romênia em 2007. Por fim, o último país a firmar o acordo de participação da União Europeia foi a Croácia, no dia 30 de junho de 2013. Em 2016, o Reino Unido demonstrou seu interesse em sair da União Europeia. Em junho deste ano, ocorreu um plebiscito onde 51% das pessoas votaram a favor da saída. Né? Como a gente viu, a União Europeia passou por
há uma crise econômica, não é? Em 2016, séria, né? E os países, do jeito que podem entrar, se eles quiserem sair também desse bloco, eles podem. Agora, eles vão ter que fazer um plebiscito. Não é? O que é o plebiscito? É uma votação, né? Para ver se a população é a favor ou não. A NAFTA, ou o NAFTA. O NAFTA é um bloco econômico denominado de Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, que entrou em vigor no ano de 1994. Atualmente, os países que compõem esse bloco são Estados Unidos, Canadá e México, sendo o Chile o país que está em fase de estruturação e futuramente poderá ser membro do NAFTA, né? Cara, tipo assim, a gente vê duas grandes regiões econômicas, né? Estados Unidos e o Canadá. O México entrou, né? Passa por dificuldades, é como se ele tentasse barrar, né? A intenção de desenvolver o México na questão principalmente econômica, né? Então, existem vantagens e desvantagens dos blocos econômicos. Né? A principal vantagem é Valeu-me Jesus, bati sem querer. Eu tô gravando aula aqui na casa de mãe, sabe? A casa de mãe é mal assombrada. Eu acho que foi as almas da casa de mãe que bateram. A principal vantagem oferecida pela União Econômica entre os países é a redução ou eliminação das tarifas de importação. Isso permite a compra de produtos mais baratos. A redução na tarifa alfandegária também estimula a circulação de pessoas e mercadorias. Os produtores podem se beneficiar da redução nas importações de matérias-primas, o que reflete nos custos de produção, reduzindo ainda mais os preços dos produtos. O principal objetivo, minha gente, dessa união aqui é diminuir principalmente os impostos, né, para que todos tenham acesso às mercadorias de forma mais simples. Aquelas empresas que não se adaptaram às transformações, bem como aquelas que não possuem estrutura para concorrer com as rivais em outros países do bloco, irão falir. Como consequência, elas fecharão postos de trabalho e diminuirão a renda nos setores onde houver ineficiência, que é o lado negativo. Não é? Então, aqui eu botei uma imagem dos principais blocos econômicos, né? O Mercosul, que a gente conhece mais, a União Europeia, a NAFTA, não é naftalina não, viu? Então, curiosidades aí, certo? Em 1997, 50% de todo o comércio mundial foi realizado em blocos comerciais, blocos econômicos. Olha que interessante, 50%. Então, é muito, minha gente. Os blocos econômicos são, em sua maioria, formados por países vizinhos ou por algo que os unam geograficamente, como o Oceano Pacífico, né? São próximozinhos. Nós vamos fazer um bloco econômico aqui. Jatia, Porteiras, Mauritia, Missão Velha, né? A região do Cariri. Então, galerinha, é isso aí, certo? Essa partezinha é chata mesmo, mas tem que falar da economia, né? Não dá nem vontade numa pandemia da moléstia dessa. Mas, né? Até a próxima aula e um cheiro, fui! Veneno, meu coração.